Olá, turma do sexto ano, vamos à nossa aula de história dessa semana. Muito bem, começando na página 307 com as correções. Vamos lá, vimos o feudo, o castelo, né? Então vamos ver como funcionava o sistema de servidão feudal. Os camponeses vinculavam-se à terra de seus senhores e trabalhavam para eles em troca de proteção e de pequenos lotes de terra para suas moradias. Além disso, pagavam muitos tributos para o senhor feudal. Ou seja, eles se vinculavam, não podiam mais sair dali, em troca eles tinham proteção, mas e um lote de terra para morar. Mas além disso, eles tinham que trabalhar de graça para o senhor feudal. Parte do que eles produziam para ele também ia para o senhor feudal e ainda tinha que pagar tributos e pagar para usar algumas coisas, como moinho e uma forja. Aí teve a pintura do castelo, que eu vi que teve gente que desenhou castelos incríveis, outros fizeram castelo com preguiça. Não foi? Mas sempre caprichem, vocês podem fazer, façam o melhor que puderem. Vimos sobre a religião cristã, as ordens religiosas, né? Entre as ordens dos franciscanos, que fazia voto de pobreza. Vimos como funcionava, né, o sistema de repouso da terra no primeiro, segundo, terceiro ano, que ajuda a usar a mesma terra muitas e muitas vezes sem desgastá-la. Vimos com o surgimento de ferramentas como esse arado e 311. A Igreja Católica assumiu muitos poderes na Idade Média. Leia o texto a seguir sobre esse assunto e depois responda as questões. O que o autor quis dizer ao afirmar que a Igreja preencheu os vazios deixados pelo Império Romano? Com o fim do Império Romano do Ocidente, ocorreu uma fragmentação do poder político na Europa. E a Igreja naquela época acabou por representar uma unidade política. Lembre-se, era um povo que teve toda a sua cultura meio que detonada. Ou seja, eles não tinham para onde correr, eles não tinham mais nenhuma ligação entre eles, não tinham mais as cidades, não tinham mais o governo romano. Então, a única coisa que unia eles, que representava um poder de união, era a igreja. Ou seja, a igreja acabou representando essa unidade que eles tantos buscavam. Algo para seguir, algo que fazia com que eles se sentissem um povo unido e não uma galera dispersa. Com quais ações a igreja se preocupava naquela época? Supervisionar os religiosos, orientava questões relacionadas aos dogmas, executava as obras sociais, combatia o paganismo, entre outros. Lembrando, paganismo era como eles denominam qualquer religião não cristã. Como por exemplo, na Roma antiga eles cultuavam diversos deuses. Para a religião cristã, esse culto de diversos deuses era paganismo. Por exemplo, os povos bárbaros que vieram mais do norte cultuavam a mitologia nórdica, Odin, Thor, esses deuses, que para a igreja cristã também era visto como paganismo. Então, ela combatia esse paganismo tentando converter o máximo de fiéis aos seus dogmas, né, à sua religião. De acordo com o texto, de onde viu o poder dos clérigos? Teria sido concedido de forma divina, primeiramente aos apóstolos e depois aos bispos e padres. Ou seja, eles diziam que o poder dos clérigos para esse controle, mandar e tudo, era um poder que vinha de Deus. Observe as imagens e responda as questões. Essa iluminura representa a rotação trienal de culturas da Idade Média. Explique como ela funcionava. Na rotação trienal, os terrenos eram divididos em três partes, sendo duas cultivadas e uma descansando, uma em repouso. Na iluminura, há o homem utilizando um tipo de arado criado no tempo medieval. Qual o nome desse arado e qual a sua principal característica? O nome é charrua. Sua característica principal é a lâmina de metal que serve para penetrar o solo mais profundamente. Além da rotação trienal e do arado de metal,
Quais outras inovações da agricultura aconteceram durante a Idade Média? O cavalo passou a ser usado para puxar o arado, aumentando a agilidade na produção agrícola. E também ampliou-se o uso de moinhos, fosse moinho de vento ou moinho de água. Esses moinhos, né, utilizavam a força do vento ou da água para girar umas pedras bem pesadas, que quando se colocava trigo ou cevada seco entre essas duas grandes pedras, elas moíam transformando em farinha. Quais as principais consequências das inovações agrícolas do período medieval? Essas inovações possibilitaram aumento na produção de alimento, quanto promoveram melhorias na qualidade de vida da população da Idade Média. Afinal, um dos problemas que a galera da Idade Média tinha muito era fome. Fome, doenças, praga, bandidos e etc. Então, ter pelo menos acabar com o problema da falta de comida, né, aumentar a produção de alimento, já melhorava a qualidade de vida dessa população. O que foram as cruzadas e qual seu objetivo? Foram, principalmente, objetivo de reconquistar Jerusalém, conhecida como Terra Santa, ou seja, foram grupos com esse objetivo de reconquistar Jerusalém, que havia sido ocupado pelos muçulmanos. Porém, a motivação verdadeira era o quê? Econômica, principalmente no estabelecimento de rotas comerciais. É tanto que eles diziam que Jerusalém era a terra do leite e do mel, ou seja, que era uma terra de fartura. Com toda essa propaganda na época, digamos assim, de a terra da fartura, quem for lá com as cruzadas será abençoado, terá terras, dinheiro, poder. Geral que vivia na Europa quis ir para lá. Quais foram as consequências das cruzadas? As cruzadas permitiram o aumento da circulação de pessoas na Europa, além do aumento das atividades comerciais, ou seja, ampliou o comércio entre essas duas regiões, o Ocidente e o Oriente. Muito bem, agora vamos ver a cultura na Idade Média. Por quê? Lembre-se que a Idade Média também é chamada de Idade das Trevas, porque teria sido onde não teve um grande desenvolvimento artístico. Na verdade, teve, porém ele ficou focado só no religioso. Vamos ver aqui, ó. Por muito tempo, os estudiosos afirmaram que a Idade Média representou uma época sem desenvolvimento artístico, visto que era considerado o período das trevas. Porém, hoje sabemos que houve um grande desenvolvimento criativo no período medieval, com muitas manifestações artísticas. Grande parte das produções artísticas estava ligada aos temas religiosos, principalmente por causa do grande poder da Igreja Católica. Vamos conhecer alguns tipos de manifestações da Idade Média. Iluminura, que é isso aqui. Ilustrações feitas à mão no momento de reprodução das obras escritas, geralmente feita pelos montiscopistas, ou seja, eles não só tinham que ter essa letra show, mas tinham que saber desenhar. Eles podiam ser de temas religiosos, mas também compunham os chamados bestiários, livros sobre animais e seres fantásticos. Vitrais embelezavam as igrejas, além de terem função decorativas, tinham objetivo didático, para instruir os fiéis sobre os acontecimentos bíblicos, já que muitas pessoas daquela época não sabiam ler. Digamos assim, era raro, muito raro mesmo, um camponês que soubesse ler. Só que eles tinham que ir para a igreja, então para facilitar o entendimento deles dos dogmas da igreja, esses vitrais eram usados com passagens bíblicas, com exemplos do pecado, de coisa do tipo, que tinha esse objetivo, né? Tinha o objetivo didático de ensinar os fiéis. Retábulos e as relíquias sagradas também eram uma produção artesanal, característica do período medieval. Esses objetos haviam as figuras de santos e de cenas bíblicas. Agora, transformações nas cidades. Lembre-se, nós vimos que com a queda do Império Romano, as cidades meio que ficaram quase vazias, porque a população foi procurar segurança no campo, ao lado dos grandes proprietários de terra que viraram os seus feudais. Porém, as cidades não ficaram totalmente abandonadas. Muitas sim, outras mantiveram pessoas.
É aí que entra essa parte. As transformações que ocorreram a partir do século XI não atingiram apenas o meio rural. Com o aumento populacional e com as cruzadas, as trocas comerciais e a produção artesanal se ampliaram, o que contribuiu para aumentar a circulação nas cidades. O clima de estabilidade, recuperado após o fim das invasões germânicas, também foi fundamental para as cidades crescerem. Lembre-se, a galera vivia em cidade porque achava que a cidade era mais seguro. Só que quando teve as invasões dos povos germânicos, eles perceberam que uma cidade cercada tinha problemas. Foram procurar refúgio no campo. As cidades ficaram quase vazias. Com o fim desses ataques e aumento do comércio, a galera começou a voltar para a cidade. O trabalho artesanal, que é o principal, naquela época, em grande parte, passou organizado por corporações de ofícios. Essas associações de trabalhadores reuniam artesãos que partilhavam as mesmas profissões, como ferreiros, tecelões e carpinteiros. As corporações de ofício tinham como objetivo defender os interesses dos artesãos em relação aos preços e aos padrões de qualidade dos produtos, por exemplo. Essa organização também tinha uma participação ativa na comunidade local, como auxiliar na construção de capelas e escolas. Tem mais ou menos assim: a corporação dos sapateiros. Eles se organizavam para garantir que todos os sapateiros trabalhassem com a mesma qualidade e tivessem preços semelhantes, para que nenhum ficasse lucrando mais que os outros. Ou seja, além deles compartilharem conhecimentos e técnicas. E era mais ou menos assim: o filho do sapateiro, certeza, seria sapateiro. Por quê? Porque desde cedo eles eram ensinados e se mantiveram nessas corporações, ao mesmo tempo que eles ajudavam a cidade. Foi o sapateiro criando sapatos para a população ou para os soldados, ou, por exemplo, as corporações de ofício relacionadas aos pedreiros, que cuidavam, de construções. O crescimento do comércio possibilitou que um novo grupo social surgisse, os comerciantes. Isso aqui, pessoal, é o surgimento do capitalismo, como os burgueses. Com o tempo, esse grupo social foi se tornando cada vez mais importante, sobretudo com a ampliação das cidades, que foram adquirindo certa independência em relação aos poderes dos senhores feudais. Chegou ao ponto que alguns burgueses chegavam a ser tão ricos ou mais que alguns nobres, que alguns senhores feudais. Só que eles continuavam sendo plebeus, mas com um poder financeiro maior. Quais eram as atividades comerciais dessa época? No auge do feudalismo, em que a maioria da população europeia vivia nos feudos, o comércio passava por um período de declínio. Porém, com as diversas transformações que atingiram a sociedade europeia, as trocas comerciais cresceram bastante. O comércio se desenvolvia principalmente nas regiões urbanas e nas feiras, que eram formadas em local de encontros ao longo das rotas comerciais. As feiras possibilitavam a reunião de comerciantes de diversas regiões que traziam mercadorias variadas. Muito bem. É mais ou menos assim. Imagina tá aqui uma rota comercial, tá aqui outra rota comercial e tá aqui uma terceira rota comercial. Nesse ponto aqui onde elas se unificam, se unem, começavam a juntar pessoas e fazer uma feira aqui trazendo várias mercadorias. Com o tempo essa feira ia crescendo e aqui poderia surgir uma cidade. Outra forma é as cidades que já existiam, começaram a serem mais utilizadas, serem reutilizadas, digamos assim, O pessoal voltou a morar lá e aumentar o comércio. Contudo, um problema afetava as trocas comerciais: a grande diversidade de moedas. Lembre-se, eram vários reinos e cada reino cunhava sua própria moeda. Assim, para facilitar essas ações que envolviam moedas diferentes, surgiu o grupo dos cambistas. Essas pessoas eram responsáveis por organizar as trocas comerciais
e as negociações, verificando os valores das diversas moedas que regiam a economia naquele período. Seria mais ou menos assim. Tinha uma moeda, vamos chamar de a moeda dobrão, e no outra moeda era o real. Então esses cambistas, eles faziam com que o cara que chegou com moedas de dobrão ia comprar um negócio de um cara que só aceita moeda real. Esse cara aqui do dobrão, ele ia até um cambista, trocava as moedas dele pelas moedas de real e esse cara podia comprar. O oposto podia acontecer, ou seja, esses cambistas eles faziam essas trocas de moedas para facilitar. Ao longo dos anos, as trocas comerciais foram se tornando mais complexas e os cambistas tornaram-se banqueiros. Vimos aqui o surgimento dos bancos, fazendo também empréstimos e depósitos. Com isso, eles lucravam com a cobrança de juros e passaram a acumular riquezas. Era mais ou menos assim. Vamos supor, aqui um exemplo de um cambista, né? Tá trocando dinheiro. Essa história aí dos banqueiros era legal pelo seguinte. Supondo que você é dessa cidade e vai fazer uma negociação comercial nessa cidade aqui. Ou seja, você tem que se deslocar esse caminho inteiro até aqui. E por aqui podem ter bandidos, ladrões, esse tipo de coisa. Aí se você vier com seu dinheiro para fazer compras aqui e voltar, o que vai acontecer? Você vem roubado, chega aqui sem nada. O que esses banqueiros faziam? Você chegava na cidade desse banqueiro aqui e depositava seu dinheiro e recebia um documento. Com esse documento você viajava, só um papel, né? Lá. Chegava aqui e mostrava esse documento para o banqueiro daqui. O banqueiro daqui pegava esse documento, verificava se era original e lhe dava uma quantia. Era menor do que a depositada aqui. Por quê? Porque eles cobravam juros por isso. Com isso você perdia algumas moedinhas, mas fazia essa viagem mais tranquilamente. Com esses juros, né, que eles cobravam, os banqueiros foram enricando e ficando cada vez mais fortes e poderosos. Com isso, eles lucravam com a cobrança de juros e passaram a acumular riquezas. A Igreja Católica, por sua vez, condenava a prática de cobrança de juros, pois, de acordo com os princípios religiosos, os juros representavam o lucro da venda do tempo, um aspecto que pertence ao controle divino e não a um produto comum. Ou seja, a Igreja Católica não curtiu muito que os banqueiros lucrassem dessa forma, mas eles continuaram lucrando. Aí as mudanças na arquitetura das igrejas. Essas mudanças que vinham ocorrendo na sociedade europeia durante a Idade Média refletiram também na forma de organização das construções, inclusive das igrejas. As igrejas que predominavam na Europa até o século XII pertenciam ao estilo românico, marcado por paredes espessas e por poucas janelas, que é esse exemplo aqui, né? Paredes bem grossas, poucas janelas. Essas características estão ligadas à ideia de que a igreja representava uma fortaleza, em um contexto de constantes invasões germânicas, ou seja, a igreja era para se proteger, por isso paredes grossas, portas grossas, poucas janelas, que era para geral vir aqui se esconder na igreja e se proteger, por isso tinham paredes grossas e resistentes. Com o tempo, né, acabaram as invasões germânicas, então mudou-se, né? E com as transformações que ampliaram a circulação de pessoas e do comércio, a igreja passaram a ser do estilo gótico, verticalizadas, ou seja, bem altas, com muitas janelas, a fim de obter luminosidade. Com isso, né, essas igrejas aqui ficaram bem altas e quando a pessoa entra, ela se sente pequena, porque compara aqui o tamanho de uma pessoa em relação à igreja, em relação à própria porta. Isso aqui é uma pessoinha. Supondo que ela tenha, sei lá, 1,60 m. Imagine o tamanho que é essa igreja, extremamente alta. Mas esse era o intuito.
que quanto mais alta, maior a sensação de imponência ela passava, ou seja, de estar mais tocando o céu, digamos assim. Descreva as diferenças dessas duas igrejas apresentadas acima, né? Nossa atividade. Também tem atividade na página 317 e 318. Na 319 e também nas páginas 322 a 324. Muito bem, turminha. Com isso, vamos rever nossa agenda, né? Ficaram as páginas Ficaram as páginas 316 a 324. Ok? 316 a 324 é a nossa agenda. Respondam tudo, nada de mandar foto borrada que eu não aceito, nada de responder só uma questão e dizer que fez tudo, só aceito com tudo respondido. Ok? Agenda 316 a 324. E com isso a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau!